né? Estavam a mentir, mas pronto. Comecei a fazer análise da análise da própria Bíblia por si só, porque é a ferramenta, né, da religião, pelo menos da religião cristã. A ferramenta é a Bíblia, onde sai toda a norma para o indivíduo viver ou se sentir pelo menos boa pessoa. Então decidi fazer estudo desse livro, mas não num ponto de vista da crença, num ponto de vista racional. Porque eu aprendi com a vida e com as experiências que o homem não pode começar pela base da crença. Tem que começar pela base do saber, não é? É pela base do saber, essa é a lógica. Okay. Até mesmo numa relação, os pais dizem que namorar é conhecer. Então não posso logo dizer que eu amo essa moça sem antes lhe conhecer. Então não posso dizer que eu acredito na Bíblia sem antes conhecer a própria Bíblia. Mas quando eu comecei a conhecer a própria Bíblia, vi tantas coisas que não combatem com o que elas próprias falam, e que não há um consenso comum, único, e há tantas contradições na própria história. Logo acabei percebendo que não é um livro assim tão credível como as pessoas nos fizeram pensar.